e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Verdade. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu Vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você Não dorme. Não levanta. Tem muita gente que te Ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Glória a Deus! Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou Assim esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou Vou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Que tudo vai passar. Não chore. Flores Quem cuida de você não dorme. levanta. Levanta Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai e acontecer. Deus mandou te falar que tudo tudo vai passar. Deus mandou Vou te dizer que vai vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo tudo vai passar. passa. Glória a Deus, aleluia. Vamos meditar mais um hino aqui, que hino lindo, né? Hino lindo. Que Deus dê saúde à tua serva. Que Deus dê saúde. É adorar. Glória a Deus, acima de tudo, é adorar. É adorar quando Deus não responde. É adorar, Quando a dor te consome. Adorar a Deus, acima acima de tudo. é adorar no dia do louvor. Adorar a Deus No vale ou no deserto. É adorar sem amigos os por perto. é adorar quando não Há recursos. E adorar a Deus
quando te falta tudo. Glória a Deus. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em... Boa noite, Keliana, a paz do Senhor. Boa noite, fique na paz com Deus. Aleluia. Deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos o caminho como folha é seca no vento sem direção, virar um andarilho. Glória a Deus. Pensei muitas vezes isso, Jesus. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando no fundo, no Glória a Deus. perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É Orar, quando Deus não responde. responde, é adorar, Quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. Amém, Keliane. adorar no dia do luto, Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar. sem amigo, Por perto a adorar. quando não Há recursos, adorar a Deus. Quando lhe falta tudo, adorar a Deus acima de tudo. Adorar a Deus no vale e no deserto. Adore a Deus. Faça uma aliança com Jesus, eterna, até chegar no céu. Não desista na caminhada. quando Deus não responde. Onde É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima acima de tudo. é adorar no dia do Luto, adorar a Deus vale, ou no deserto. é adorar sem amigo, Por perto, adorar. Glória a Deus. recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Adore a Jesus nesta noite. Se você estiver no vale, estiver na tristeza, no sofrimento, continue adorando a Jesus, porque Ele continua sendo Deus. Se tua promessa não foi cumprida ainda, confia no Senhor, que
a tua vitória vai chegar. Adore a Jesus no vale, no deserto. Às vezes pode faltar tudo, mas adore a Jesus. Adore Ele na beleza da sua santidade. Adore o Jesus, adore o Senhor. Adore ao Senhor Jesus. Eu quero deixar a paz do Senhor para todos os irmãos que está nos ouvindo e vai nos ouvir. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor nesta noite possa falar comigo e contigo a respeito desse texto que Deus colocou no meu coração nesta noite. É uma mensagem tão simples, mas tão atualizada. Atualizadíssima. Fala de uma aliança que nós devemos ter com Jesus. Aquela aliança que o Senhor fez com Davi, Ele pode fazer contigo nesta noite. Esta aliança que Deus quer fazer contigo, ela é eterna. E aquilo que Deus promete fazer, Ele cumpre nas nossas vidas, como Ele cumpriu na vida de Davi. Então vamos meditar, vamos orar nesta noite. Orar pela irmã Vanessa, Amanda Vanessa, a cantora. Esse hino que estava louvando era dela, esses dois hinos hoje aí, foi ela que estava louvando. E ela se acidentou-se num carro, agora em janeiro de 2021. E que Deus possa recuperá-la, né, totalmente. Que Deus dê saúde a ela para ela voltar a fazer a obra do Senhor. Os caminhos que Deus traça na nossa vida só Ele entende, né? Vamos orar por ela, vamos orar por todos aqueles que estão aqui no caderno de oração, orar por Rodrigo, meu sobrinho, para que ele volte para Jesus. Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa, Rodrigo. Mamãe, a minha mãe, tua avó, te criou bom tempo e te ensinou o caminho de Cristo. Você serviu a Jesus, volte para Ele com pressa, Rodrigo. Eu te amo, Jesus te ama também. A bebida, a farra, tudo isso passa. Mas as palavras do Senhor, ela permanece para sempre. Volte para Jesus, meu filho. Este mundo que você está vivendo é sem futuro. Volte para Jesus com pressa. Amém? Esta é uma palavra para você, Rodrigo. Eu te quero muito bem. Lembre que foi eu que te levei para a mamãe tomar de conta. Vovó já partiu esse ano passado, mas ela partiu triste porque te viu você afastado do Evangelho. Então volte para Jesus. Você demorava em vê-la. Então eu quero te dizer nesta noite, Rodrigo, escuta essa palavra, essa mensagem de hoje, e Deus vai falar ao teu coração. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, orar por todos aqueles que Kiliane está colocando aqui o nome. Amém. Vamos orar por todos, Kiliane. Vamos orar de um por um. Vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia pela nossa nação, para que essa vacina possa chegar rápido, porque nós estamos precisando desta vacina, para que não aconteça o pior, né? Porque se acontecer o pior é fechar tudo novamente, né? Então vamos orar. A gente tem que orar, irmãos. A gente tem que orar, pedir a Deus misericórdia, para que Deus possa nos ajudar a essa vacina vir rápido, para nos imunizar, não só a gente, não, mas todo mundo, né? Vamos orar, vamos clamar a Deus por aqueles que estão enlutados, aqueles que perderam entes queridos. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, vamos orar pela nação, vamos orar pela obra do Senhor, pela obra missionária, vamos orar pela igreja do Senhor, vamos orar pelos obreiros que estão à frente da obra. Vamos orar, irmãos, vamos clamar ao Senhor, e através do meu clamor, do teu clamor, de muitos clamores, quando o povo do Egito
começou a clamar ao Senhor, Deus mandou Moisés, como servo dele, para resgatar aquele povo do Egito. Não foi Moisés que resgatou, não. Quem resgatou foi o Senhor dos Exércitos. Mas ele se utilizou da vida de Moisés para levar os recados ao rei, para organizar o povo. Moisés foi um grande homem de Deus, um homem que tinha uma intimidade com Deus, face a face. Ele conversava com Deus, como eu estou conversando assim com uma pessoa qualquer. Ele tinha uma intimidade com Deus. Então, irmãos, Deus se utilizou de Moisés para tirar aquele povo ali do Egito. E Deus pode se utilizar de você, do seu louvor, da sua adoração, para que o Senhor possa olhar para a nossa nação, para o mundo e mandar um socorro, porque o socorro vem dele. O socorro da minha vida, da tua vida, vem de Jesus. Vamos orar. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Te agradeço mais um dia, Senhor. Estou aqui para louvar graças e render-te graças, Senhor. Perdoa minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Visita da planta do meu pé ao fio do meu cabelo. Repreende toda fúria. Repreende toda investida do inferno contra a minha vida, Senhor. Repreende todo mal. Perdoa minhas falhas, meus erros, pensamentos que não são de ti, Pai. Me ajuda na direção da tua palavra. Fala comigo nesta noite. Fala com teu povo nesta noite. Eu sou o menor da tua casa, Senhor, o menor dos menores, Pai. Toma a minha vida em tuas mãos. De mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Eu sou barro, eu sou pó, eu sou cinza, Senhor. O Senhor é o oleiro. Faz de mim o que queres, Pai. Se algo tiver errado na minha vida, quebre este vaso e faz um vaso novo. Toma minha vida em tuas mãos, toma meu filho. Eu tive uma vitória hoje, que ele me ligou logo cedo da manhã. Jesus, toma meu filho em tuas mãos, guarda ele, abençoa a sua vida, abençoa, Jesus, seus pensamentos, realiza sonhos na vida de meu filho, Pai. Toma ele nas suas vidas, toma ele nessas estradas, Senhor. Cobre ele com teu sangue. Dirige este veículo por ele, Senhor. Guarda ele, dê sabedoria a ele, entendimento, discernimento. Livra do homem mau, do homem sanguinário, da inveja e da traição, Pai. Guarda meu filho e repreende todo o mal, Pai. Cuida dele, cuida da minha família, cuida dos meus irmãos, cuida de Rocival, que está viajando amanhã, Jesus. Toma ele nessa estrada, guarda ele, Senhor. Guarda Rodrigo, dê vitória a Rodrigo, repreende todo o mal na vida dele, liberta ele da bebedeira, da farra, Jesus. Liberta Rodrigo, toma ele em tuas mãos, Senhor. Ele é teu filho, Senhor. Tu sabe, tu plantaste a semente no seu coração, guarda ele. Repreenda as amizades que não são boas para ele, Jesus. Dê juízo a ele, dê entendimento, Senhor. Ajude o Juninho, tome toda a sua família do meu irmão, Jesus. Tome Robinho ali em São Paulo, guarde sua família, Jesus. Guarde Ricardo, Rilvânia, Rosélia, Rosângela, Jesus. Guarde Ribamar, Roberval, Rocivan, Rociberg, todos os meus irmãos, Jesus. Há tantos irmãos que até eu esqueço de mim mesmo. Rivanildo, que sou eu. Toma, Jesus, em tuas mãos. Toma as famílias nossas. Toma nossos filhos. Visita nossos sobrinhos, sobrinhas, Senhor. Guarda eles debaixo da tua mão poderosa. Repreende todo o mal, toda a fúria, Senhor, do inimigo sobre a nossa família. Visite nossos tios, nossas tias. Tome tio Dedé ali em Campina Grande. Guarde ele. Faça o teu querer e a tua vontade na vida dele, Jesus. Visite, Pai, ele naquele lugar. O Senhor pode restaurar, dar saúde a ele, Pai. Faz o teu querer na vida do meu tio, Jesus. Toma ele em tuas mãos. Visita, Pai, Quiliane Ferreira. Visita, Senhor, cada pessoa que ela botou aqui. Fábio Alessandro, Alessandra Silva, Maria Sueli, Maria José, José Wellington, Ana Oliveira, Vera Lúcia, Francione Almeida do Nascimento, Tairamberto, Mauro Souza, Ciene Andrade, Glauber Lira, Cícero Costa, Silva Batista. Visita Ângela Santos, a paz do Senhor, Ângela. Visita Bruno Gouveia, Bruno Teixeira, Jesus.
Visita todos os teus filhos aqui que tua serva colocou aqui, Rosivaldo Barbosa, Roseli Evangelista, Jesus, visita, Pai. Visita, Senhor, visita este caderno de oração, guarde teus filhos aqui, guarde a família de Ângela Santo, guarde a família de todos aqueles que estão nos ouvindo e vai nos ouvir, Senhor. Dê vitória, Senhor, visita os lares, as famílias, Pai. Repreende todo o mal, toda a fúria nos lares, no meio da família, Jesus. O inimigo tem trabalhado muito, Senhor, no meio da família, do marido, da esposa. Dê paciência a um, dê paciência ao outro, Senhor. Dê vitória. Abençoa todo o lar brasileiro, todo o lar no mundo. Visite cada lar nesta noite. Dê vitória. Aquela senhora que me pediu oração pela tarde, que eu esqueci o nome da tua serva, mas tu sabe que ela pediu, Jesus, uma providência da tua parte. Visita ela nesta noite, o seu lar, visita tua filha, Jesus, e guarda ela, Senhor. Toma ela em tuas mãos, toma ela ao seu lar, abençoa seu lar, chega com providência na vida da tua serva, Jesus. Visita seu lar, visita os lares no Brasil, visita as crianças, os jovens, os adolescentes, Senhor, os adultos, visita os anciãos, Pai, as casas de repouso, vá dando vitória, vá dando saúde, vá libertando, vá transformando essas vidas. Visita a Kiliane, liberta ela de tudo aquilo que ela precisa, Senhor, guarda a vida dela, dê vitória a ela, Ângela Santos, Senhor, seu lar, dê vitória, Jesus, a tuas filhas. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Visita os hospitais, Senhor. Visita, Senhor, os hospitais, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão no CTI, aqueles que estão no isolamento, Senhor, aqueles que estão cirurgiados, Pai. Dê saúde a teus filhos, dê saúde, Pai. Toma conta, Senhor, ajuda os médicos, visita os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais, seja do cozinheiro, seja do porteiro ao médico, Senhor, abençoa todos aqueles que estão ali trabalhando, se dedicando à vida do próximo, Pai. Guarda seus filhos, guarda teu povo que está ali adoentado, visita cada família enlutada, Senhor, cada família que tem perdido seu ente querido. Ó Senhor, consola os corações daqueles que estão tristes, consola os corações daqueles que perderam seus pais, seus filhos, aqueles que perderam seus irmãos, Senhor. Consola os seus corações, seus amigos, Pai. Dê vitórias a eles, Jesus. Guarde-nos, Senhor. Nos prepara, Jesus, para esta hora. Abençoa, Senhor, nossa nação, nossas autoridades. Visita, Senhor, nosso presidente da República. Visita cada autoridade constituída por Ti. Visita os policiais militares, os policiais civis, os bombeiros, policial rodoviário federal. Visita, Senhor, a Polícia Federal. Visita, Senhor, todas aquelas autoridades constituídas por Ti, os juízes, promotores, Ministério Público, Senhor. Toma em Tuas mãos, que eles possam realizar o seu trabalho com seriedade. Toma, dê vitória a eles, Senhor. Guarda eles debaixo da Tua mão poderosa. Visita, Pai, cada um deles. Abençoa, Senhor, a Tua nação, Jesus. Abençoa nosso país. Visita a região Nordeste, todas elas, Maceió, Aracaju, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Visita cada região do Nordeste, visita cada estado nordestino, cada cidade nordestina, visita nossas ruas, visita nossos vizinhos da direita, visita nossos vizinhos da esquerda. Guarda eles, guarda a nossa rua, guarda nosso bairro. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada um que mora próximo da gente. Abençoa, Jesus, dê vitória a cada um. Ó Senhor, toma nosso país, nossos estados em Tuas mãos. Visita a Tua obra, visita as Tuas igrejas, visita, Senhor, abençoa o ministério das Assembleias de Deus no Brasil, visita, Senhor, as igrejas Assembleia de Deus, visita a Batista, Presbiteriana, Congregacional, seja ela qual for, Senhor,
Tu não vai levar placa de igreja, tu vai levar os teus servos, Senhor, tu vai recolher os teus servos que for fiel a ti. Abençoa os obreiros que estão à frente da tua obra, abençoa os pastores, presidentes, abençoa tuas servas, abençoa, Senhor, os obreiros, evangelistas, diáconos, presbíteros, auxiliares, porteiros, dirigentes de círculo de oração. Toma tuas filhas em tuas mãos, Senhor, visita cada um, Senhor, visita os agricultores, abençoa os agricultores, os comerciantes, as indústrias, visita cada um, Senhor, dos teus filhos, Senhor, visita essas empresas, esses que plantam, que semeiam. Abençoa, Senhor, que multiplique os grãos, Senhor, que multiplica a chuva, que multiplica as bênçãos sobre os empresários, Senhor, para que eles possam dar mais emprego. Visita aqueles que estão desempregados, visita aqueles que estão, Senhor, passando por uma prova, Senhor, que não tem nenhum alimento no seu lar, que está com o armário vazio, com sua geladeira só com água, Senhor. Toma, Jesus, em tuas mãos, nos guarda, Senhor, nos abençoa, Jesus, faz o teu querer na nossa vida, visita cada país do mundo, visita a América, Senhor, que está ali com aquele gelo tão grande no Texas, Senhor, toma aquelas vidas que estão ali com aquele frio tão intenso, Pai, visita cada estado brasileiro, cada país do mundo, visita Israel, guarda, Senhor, a tua nação em tuas mãos, abre a porta da palavra nesta noite, Senhor, se utiliza do teu servo para trazer essa mensagem, que tudo seja para a honra, para a glória do teu nome. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa os ouvintes da tua palavra, dê vitória a cada um, visita os lares, Senhor, visita as famílias. Assim eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que toda ferramenta preparada contra mim e contra ti não vai prosperar. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos trazer uma palavra da parte do Senhor aqui em 2 Samuel capítulo 7. Texto muito simples, mas muito profundo, que diz assim: E aconteceu quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos. Ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Disse ao profeta Natã, e o rei disse ao profeta Natã. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver no seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao servo Davi, meu servo Davi, assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para a minha habitação, desde o dia em que eu tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, não habito em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculos, em todos os lugares em que andei, em todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora digo, meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: Eu tirei você das pastagens, do trabalho de andar atrás de ovelhas, porque Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele pastava as ovelhas do pai. Jesus tirou ele dali, colocou ele como rei de Israel, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos. Jesus estava dizendo isso a Davi, que tinha eliminado todos os seus inimigos diante de você, e engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, para
para um lugar, para o meu povo, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Jesus estava dizendo isso a Davi, sobre os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem, ou seja, quando Davi morresse, e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, estabelecerei o seu reino, esse edificará um templo no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aqui, meus amados irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Deus estava dizendo a Davi que o seu reino ia ser eterno, que a procedência dele ia durar gerações. Em 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: fujam da imoralidade. Aqui é o primeiro, é o segundo. 6:18. Ele diz assim, amados irmãos: serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele me será filho, se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Amados irmãos, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente anda em conformidade com as coisas do Senhor, a aliança que Deus faz na nossa vida, ela continua para sempre. A aliança que Deus fez contigo foi para sempre, foi para Ele te proteger, para te guardar. Deus guardou Israel, Deus guardou Davi, Deus livrou Davi dos seus inimigos. E ele, continuando aqui o texto, amados irmãos, ele diz assim: este capítulo, em sua promessa messiânica, é uma passagem fundamental na história da salvação. O Senhor promete fazer de uma família, a de Davi, representante de seu povo para sempre. Capítulos, versículo 8 a 17, que nós lemos até o 17, nós já lemos, e aqui são muitas vezes descritos como a aliança dadívica, ou seja, a aliança eterna, irmãos. Salmo 89, versículo 3, se os irmãos lerem aí, Salmo 89, versículo 3, diz assim, amados irmãos, diz assim: tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração a geração. Irmãos, a obediência que Davi teve não foi como a de Saul. Saul foi um homem que não agradou o Senhor, foi um homem desobediente, mas Davi não. Davi teve seus erros, suas falhas como ser humano, mas ele foi correto em quase todas, se arrependeu dos seus erros, Deus o perdoou, pagou o preço pelos seus erros, mas Jesus, ele fez uma aliança com Davi, a aliança do Senhor com Davi.
Deus prometeu a Davi a sua descendência eterna, irmãos. Ele diz aqui, amados irmãos, descreve esta promessa com as palavras: fiz uma aliança com o meu escolhido. Davi expressa o seu desejo de construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor não concorda. Em vez disso, afirma que a sua própria iniciativa que estabelecerá a casa, ou seja, dinastia de Davi para sempre. Ou seja, o filho dele ia realizar aquele sonho que Davi tinha, que era de construir o templo do Senhor. E Davi, Jesus diz aqui, em vez disso, afirma por sua própria iniciativa que estabeleceria a casa, ou seja, a dinastia de Davi para sempre, prometendo um trono eterno, quando a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, irmãos. Jesus diz aqui no capítulo, versículo 16, diz: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre, irmãos. A aliança que Deus faz conosco é para sempre. A aliança que você fez com Jesus, embora que você esteja passando uma luta, uma prova, uma falta de fé, a sua fé esteja fraca, creia e tenha certeza que Deus está olhando para tudo. A aliança que Deus fez para Davi, Deus eliminou todos os seus inimigos, Deus eliminou todos os seus problemas. Davi teve um reino, Salomão teve um reino de paz, Salomão não teve nenhuma guerra. Por quê? Porque Davi foi um guerreiro, Davi guerreou com seus inimigos, Davi venceu as lutas, as guerras, Davi derrotou todos os seus adversários. Não foi Davi, foi Jesus. Jesus é quem derrota nossos inimigos. Então Deus fez essa aliança com Davi. E Deus quer fazer essa aliança contigo eterna. Deus quer fazer essa aliança contigo. Suporta as adversidades da vida, as lutas da vida. Enfrente os problemas. Davi passou por problemas. Davi passou por aflições. Davi passou por choro, por lágrimas. Davi perdeu seus filhos. Teve filhos dele que morreu. Tanto mais novo como a criança nova que nasceu, como um jovem que se levantou contra ele para tomar o seu reino. Davi passou por luta, por prova, por choro, por tristeza, por angústia, por dor, por sofrimento, mas Deus deu vitória a Davi. E ele continua dizendo aqui, amados irmãos: isto não é, no entanto, uma garantia que todo ocupante do trono de Davi desfrutará das bênçãos sem considerar sua própria devoção. Ou seja, os herdeiros de Davi tinham que ser fiéis a ele. Deus diz aqui: se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então, amados irmãos, Deus disse que corrigiria os filhos de Davi se viesse a se desviar do caminho dele. Mas Deus, ele manteve a sua aliança com Davi. Aqui, amados irmãos, no versículo 14, ele diz aqui: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Jesus está dizendo aqui, lá no Salmo 132, versículo 11. Salmo 132, versículo 11. Ele diz assim, irmãos. Versículo 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no trono. Amados irmãos, restava os filhos de Davi continuar firme com o Senhor, continuar na aliança com o Senhor. O que importa aqui é que Davi continuou firme com Jesus. Amados irmãos, ele diz aqui também
que nesta ocasião o Senhor jurou a Davi com firme juramento, do qual ele não voltaria atrás, que eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nós lemos aqui nesse instante. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Amados irmãos, isto aponta para Salomão, que se assentaria no trono de Israel e construiria a casa ao nome do Senhor. Segundo 1 Reis, capítulo 8, versículo 20. 1 Reis, capítulo 8, versículo 20. 1 Reis, capítulo 8, versículo 20. Diz aqui, amados irmãos, versículo 20, ele diz aqui: assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então, Salomão concluiu. Davi se lembrou quando estava no seu palácio: eu estou num palácio tão lindo e a arca do Senhor está numa tenda. Mas Deus disse: não se preocupe, Davi, o seu descendente, a sua descendente vai fazer esta obra. Amados irmãos, continuando, e por fim, a Jesus, o Messias, que se assentava no trono para sempre, estabelecendo assim o trono de Davi para sempre. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, irmãos. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, diz assim: olha o que Jesus fala aqui, amados irmãos: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós estamos falando de Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi. Deus não prometeu que a descendência de Davi ia ser eterna. Irmãos, Deus está dizendo nesta noite para ti: faça uma aliança comigo, faça uma aliança comigo nesta noite. Não se afaste de Jesus. Essa aliança que Deus fez com Davi, Deus prometeu eternidade para os seus filhos no reino. Mas, irmãos, o reino de Davi, embora ter tido muitos percalços, muitos erros, ele passou por provas, por lutas, por muitas guerras. Já o reino de Salomão foi um reino de paz, um reino que não tinha adversário, porque Davi tinha colocado os seus inimigos por estrados dos seus pés. E ele continua aqui, amados irmãos, dizendo, veja em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Versículo 5. Diz assim: será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança perpétua? Irmãos, a aliança que Deus faz comigo e contigo, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo aquilo que passou para trás, nós passamos a ser uma nova criatura, uma nova vida. E quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente faz uma aliança com Jesus, e Ele faz uma aliança conosco. Se você andar no meu caminho, se você andar com respeito às minhas palavras, se você andar com honra, ser um homem perfeito diante de mim, eu vou te abençoar. Não foi assim, irmãos, que ele fez com Abraão, quando ele chamou Abraão e disse a promessa que ele fez a Abraão, ele cumpriu ou não cumpriu? Ele cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Amados irmãos, as promessas de Deus estão para ser cumpridas nas nossas vidas.
O que basta é nós acreditarmos e não se afastarmos da aliança que ele fez com o Senhor. Davi fez aliança com o Senhor e Deus quer fazer uma aliança contigo nesta noite. Deus está falando nesta noite de aliança, de conserto. Se você precisa algo na sua vida que não está em conformidade com a palavra de Deus, começa a consertar na sua vida nesta noite e hoje. Começa a fazer essa aliança com Jesus hoje. Começa a entregar a sua vida a Jesus hoje. Deus te perdoa, Deus te ama, Deus te quer bem, Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova criatura. Deus quer habitar no teu lar, quer habitar no meio dos teus filhos. Deus quer fazer maravilhas na tua vida, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória. Então faz essa aliança com Jesus. Amados irmãos, continuando aqui, em Salmo 89, versículo 20 a 38, Salmo 89, versículo 20 a 38, diz assim, amados irmãos, olha aqui o que é que Deus fala. Deus fala assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus, a minha rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. O seu trono ficará firme enquanto o céu existir. O seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Amados irmãos, se os filhos deles desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades. Mas jamais retirarei dele a minha bondade. Amados irmãos, isto é o que Deus faz nas nossas vidas. Quando a gente olha esse texto, a gente vê a promessa que Deus faz quando a gente faz uma aliança com Deus. Quando Deus faz uma aliança com a gente com ele, irmãos, nós não devemos nos preocupar por nada. Está passando por luta? Tá, mas eu estou com Jesus. Eu estou passando por prova? Estou, mas eu estou com Jesus. Eu estou passando por lutas, adversidades, eu estou passando por enfermidades, mas eu estou com Jesus. Não largue esta aliança que Deus fez com você. Não se afaste dessa aliança. E Deus diz aqui: se os filhos dele se afastarem do meu caminho, eu vou. Se desprezarem a minha lei, não andarem no meu juízo, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara e com as suas transgressões, com açoite a sua iniquidade, mas jamais retirarei a minha bondade, irmãos. Amados irmãos, quando a gente vê essa aliança que Deus fez com Davi, a gente tem que trazer para a nossa vida, irmãos. O que é que está faltando na tua vida para você fazer essa aliança com o Senhor? O que é que está faltando na tua história? Como diz aqui a palavra de Deus: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Deus ungiu Davi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. Então Deus, ele vai te fortalecer na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da aflição.
suporte, acredite, não desista de Deus, porque Deus jamais desiste de você. Deus jamais vai desistir de você, meu filho. Deus jamais vai desistir de você, minha filha. Jesus te ama, Jesus te quer no caminho certo, no caminho que leva à eternidade. Jesus está voltando e devemos entender que esta aliança que Deus fez com Davi, irmãos, Ele quer fazer contigo e comigo. Esta palavra serve para mim também, Rivanildo, se você fizer continuar firme na minha presença, andar nos meus caminhos, ser fiel a mim, a minha mão estará sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. Quem vai te fortalecer e me fortalecer é Jesus. E ele diz aqui também, amados irmãos, ele diz aqui, até o versículo 38, eu li só até o 30. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei, olha o que é que Jesus diz aqui mais. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios prometeram. O que os lábios de Jesus prometeram, irmãos, que Jesus te prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Se foi Deus que te prometeu, se foi Deus que fez essa promessa, se foi Deus que usou um homem dele, uma mulher dele para te dizer o que vai acontecer na tua vida, pode crer que vai acontecer, porque é aquilo que Deus promete. Olha o que é que ele diz aqui, amados irmãos. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como o testemunho no céu. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e ele te indignaste com teu ungido, quebraste a aliança com teu servo, profanaste a sua coroa, jogando no chão. Tu, porém, amados irmãos, aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como o testemunho nos céus. Amados irmãos, ele continuando dizendo aqui, lá em Isaías capítulo 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Ele diz aqui, amados irmãos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos casos. Isaías 55, versículo 3. É 55, irmãos. Dei ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas de Davi. Aquilo que Jesus fez com Davi, ele quer fazer contigo esta aliança. Deus fez e cumpriu, lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 17. 33, 17, Jeremias 33, 17. Jesus fala aqui também, através do profeta Jeremias, 33, versículo 17, ele diz: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Amigos, aquilo que Jesus promete, Jesus cumpre. E em Jeremias capítulo 20, versículo 22... Não, 17, 20 e 22, ele diz aqui, 17, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel.
Assim diz o Senhor: se vocês puderem validar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu templo. A seu templo. E o 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Jesus estava dizendo aqui, através do profeta Jeremias, diz assim, amados irmãos, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi. Amados irmãos, Deus fez essa promessa a Davi e cumpriu. Aqui também Jesus diz, Davi compara o seu próprio palácio de cedro. Ele diz aqui, não habitarei em nenhum templo, nada os regulamentos sobre a arca. Êxodo sugere que esta fosse colocada em edifício, ao contrário de precisava de varas para carregá-la. Deus não permitira que Davi edifique uma casa para ele, pelo contrário, ele construirá uma casa para Davi, ou seja, uma dinastia que governará de acordo com o 1 Reis 5:3. Salomão ia construir a casa do Senhor. Amados irmãos, quando a gente vê aqui essa aliança que Deus fez com Davi, e Davi começa a agradecer a Deus, olha a oração que Davi falou com Jesus. Davi disse assim, então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi era um homem humilde, irmãos. Davi era um homem sincero com Jesus. Davi começou a agradecer a Deus, a oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como é isto, se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus? Também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, ou seja, para a promessa eterna. Deus prometeu que seus filhos, se não se afastassem dele, continuariam o seu reinado. E Davi começa a dizer a Jesus a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para toda a humanidade. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderia dizer, Davi, pois tu conheces bem o teu servo, Senhor Deus, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração fizeste todas esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo, portanto grandioso és tu. Davi começa a dizer a grandeza de Deus. Quando Deus te der uma vitória, quando Deus chegar com socorro na tua vida, agradeça a Deus, como Davi está agradecendo a Deus pela maravilha que Deus fez na vida de Davi. Amados irmãos, ele diz aqui, em Salmo 48, versículo 1, 48, versículo 1, ele diz assim, amado, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Amados irmãos, Davi, por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer o teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti. Não há ninguém semelhante a Jesus, irmãos. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus por você estar vivo, agradeça a Deus por você estar respirando, seja grato a Deus de manhã, de tarde e de noite, faça uma aliança com Deus eterna, faça uma aliança com Deus para a sua vida eterna, e todo o empecilho da sua vida Deus vai tirar. Os inimigos de Davi foram todos derrotados, porque Deus fez uma aliança com Davi, e Davi fez uma aliança com Deus. Quando a gente faz uma aliança com Deus, irmãos, os nossos inimigos, eles perecem, os nossos inimigos, eles não prevalecem mais na nossa vida. Continuando aqui, amados irmãos, ele diz aqui, em Jeremias 10, versículo 6, Jeremias 10, versículo 6, capítulo 10, versículo 6 de Jeremias,
Ele diz assim, irmãos, através do profeta Jeremias, 10 versículos: não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Tu és grande, Jesus, tu és fiel, tu és misericordioso. Você já disse isso a Jesus hoje, quando você estava comendo na sua mesa? Ou você pensa que o que está na sua mesa foi do teu suor? Foi permissão de Deus chegar na tua mesa, porque Deus, ele cuida de ti, ele cuida do teu lar, ele cuida da tua família. E Davi disse: não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto é devido, porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. E, amados irmãos, olhe o reconhecimento de Davi com Jesus: não há outro, e não há outro Deus além de ti. Ele diz aqui lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, diz assim: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Amados irmãos, nós devemos ter certeza, ter confiança na rocha que é Jesus. Davi, ele confiou nesta rocha. Davi confiou no Senhor. Davi estava se colocando assim como nada. Davi era humilde. A grandeza do homem humilde, irmão. A humildade, ele vence a adversidade. O orgulho e a arrogância, ele destrói o homem. Mas a humildade, irmãos, através da humildade você vence os seus adversários. Jesus, continuando aqui, amados irmãos, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido, quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo. Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste por o teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que resgatasse do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Amados irmãos, Deus, ele é grande, ele é tremendo. E ele continuando aqui, amados irmãos: estabeleceste o teu povo de Israel por o teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7 e 8, que eu não vou ler para adiantar. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo e a respeito da tua casa, confirma para sempre, e faz como falaste, seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: ó Senhor dos exércitos, é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, o Senhor Deus, tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Isto foi a oração que Davi fez a Jesus, o agradecimento que ele fez ao Senhor. Amado irmão, quem sou eu, Senhor Deus, para que me tenhas trazido aqui? Lá em Provérbios, amigo, capítulo 3. Provérbios, irmãos, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 34, diz assim, irmãos: certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Jesus, ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Davi era humilde, irmãos, como você vê aqui. A despeito do extraordinário sucesso militar e aclamação popular, toda a nação de Davi humildemente se considera indigno de todas as bênçãos do Senhor, atribuindo o seu sucesso ao Senhor.
Irmãos, o meu sucesso e o teu sucesso vem de Deus. Nós devemos entender que nós somos aqui, estamos passando uma temporada aqui. As pessoas arrogantes que se acham dono da verdade, é que se acham que eles podem... Irmãos, tudo é permitido por Deus. Davi se considerou ali que tudo ali foi Deus que fez, não foi ele. E eu continuo dizendo, foi Jesus que faz na tua vida, é Jesus que faz na minha. Eu não faço nada se não for Deus, a vontade dele. E ele diz aqui também, amados irmãos, em Tiago capítulo 4, versículo 6. Em Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, versículo 6, ele diz aqui, amados irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Seja humilde como Davi foi. Davi, ele não olhava aquilo tudo, aquele poder que ele tinha. Ele não olhava aquilo ali com orgulho, com esplendor. Tem pessoas aqui na nossa terra, quando tem um carro novo, uma casa nova, já ficam até sem falar com a gente, né? Assim, irmãos? Mas Jesus é diferente, irmãos. Davi, ele, embora sendo rei, ele depositou toda a confiança. Aquilo foi tudo o Senhor que fez. E ele fez certo, foi Jesus que fez. Jesus é quem nos dá a vitória sobre os nossos adversários. Jesus é quem nos surpreende a cada dia. E ele diz mais aqui, amados irmãos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, ele diz aqui: peço igualmente aos jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade, de trato de uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus deu graça a Davi, Deus se agradou da humildade de Davi. Quando Samuel foi ungir, foi lá na casa de Jessé para ungir Davi como rei, se apresentou seu primeiro irmão. Irmãos, e quando passou todos os irmãos de Davi, Jesus disse, não está aí não, cadê? Ainda tem um que está faltando. Onde é que ele está? Ele estava lá pastoreando ovelhas, irmãos. E Deus se agradou de Davi, da humildade de Davi. Davi era o pastor de ovelhas. Deus já tinha tido grande êxito na vida de Davi. Davi lutou com o leão, lutou com o urso. Deus deu vitória a Davi contra Golias. Davi não era nem guerreiro, mas Deus se utilizou de Davi para derrotar aquele incircunciso, como ele diz, e que estava afrontando o Deus dos exércitos. E Davi, ele foi como um guerreiro. Os soldados de Davi estavam todos temendo aquela situação, mas Davi foi à frente. Davi, com uma funda, com uma pedrinha, ele matou aquele guerreiro, arrancou sua cabeça com sua espada. Isso foi Jesus que fez, não foi Davi, irmãos. Porque Deus, ele trabalha de uma forma diferente. A maneira que Deus trabalha não é como eu penso, nem como você pensa, é como ele faz. E como ele faz bem feito. Amados irmãos, diz aqui, ele entende perfeitamente que a aliança de 2 Samuel 7, 8, 17, expressa a fidelidade de Deus às promessas que fez ao seu povo. Jesus, ele foi fiel na vida de Davi e ele é fiel na sua vida também, irmãos. Deus, ele é justo, ele é companheiro. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem, ele diz ali, Davi foi um homem, um guerreiro. Ele disse, ele atribuiu todo o seu sucesso a Jesus. Isso é humildade. Irmãos, quantas vezes a gente é abençoado por Deus em alguns momentos e a gente deixa Deus em segundo plano depois. Por isso que tem coisas, irmão, que Deus ainda não realizou nas nossas vidas, porque Deus conhece as nossas vidas, o amanhã. Deus sabe o pensamento da nossa... Deus conhece o ontem, o hoje e o eternamente na nossa vida.
Tem vitórias na nossa vida que ainda não aconteceram, porque Deus está preparando o teu coração para receber a vitória. Seja fiel a Deus, faça essa aliança com Deus, seja justo com Ele, ande em conformidade com a palavra de Deus, faça como Davi fez. Davi teve uma aliança perpétua com o Senhor, eterna. Jesus cumpriu esta promessa e Deus quer cumprir esta promessa na tua vida. A grandeza de Davi também estava na humildade dele, né? Ele era humilde. Davi era humilde. Davi, quando errava, ele chorava, ele clamava ao Senhor, pedia perdão. Como é bom, irmão, a gente pedir perdão quando a gente erra. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Faça essa aliança com Deus, essa aliança que Jesus fez com Davi. Deus fez e cumpriu, e Deus fez essa aliança com você também e vai cumprir. Não se afaste de Deus. Guarde esta palavra nesta noite. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos ser grato a Deus. Davi foi grato a Deus. Davi poderia ter sido orgulhoso naquele momento, mas Davi não. Davi, o que foi que ele fez? Ele atribuiu toda a grandeza do seu reino a Jesus, porque a gente não tem nada, nós não somos nada se Jesus não for na nossa vida, irmãos. Irmãos, tem tanta gente que está morrendo rico, milionário aí, e deixando tudo para ir. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não leva nada. Sabe o que você vai levar na sua vida eterna? É Jesus no coração. É andar em perseverança com o Senhor, é confiar nele, andar em direção ao Senhor. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então tenha fé, tenha confiança no Senhor, seja firme na palavra de Deus e ande na direção do Senhor. Não se afaste da sua aliança com Jesus. Eu não sei se nesta noite tem alguém que queira fazer uma aliança com Jesus. Se tiver, dobre seu joelho na sua casa, onde você estiver, e faça essa aliança com Jesus nesta noite. Volte para Jesus com pressa. Jesus tem algo para realizar na tua vida. Jesus tem algo para realizar no teu ser. Deus tem algo para te dar vitória. Nós devemos fazer essa aliança com Deus. Nós devemos ser constantes, fiéis ao Senhor. Não abandonar o Senhor jamais. Sofra com Jesus, porque Ele sofreu contigo e por mim. Ele sofreu por todos nós. Vamos orar nesta noite. Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Perdoa minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Guarda a minha vida, repreende todo o mal, toda fúria, Jesus. Me ajuda a andar na Tua direção, Senhor. Me ajuda, Pai, na Tua palavra. Visita cada vida nesta noite. Visita Kiliane, sua família, seu lar. Visita, Senhor, todos aqueles que estão precisando de uma libertação, de um milagre, de uma providência, Senhor. Abençoa, Jesus, a vida de cada um, Senhor. Toma, Jesus, a nossa nação em Tuas mãos. Abençoa a Gila Santos, seu lar, sua família. Visita Luciana Pivato, Senhor. Visita Luciana Pivato, Jesus. Se você Visita Luciana, tua filha, Jesus. Cuida da sua saúde, cuida da sua vida, Senhor. Dê vitória à tua filha, abra a porta de emprego. Abre porta de emprego para a Kiliane também, Jesus, que tua filha me pediu um tempo que ela estava precisando de um emprego. Abre porta, Senhor. Abre porta de emprego, dê vitória, Senhor, às famílias. Cuida dos lares, das famílias, cuida dos filhos, Pai, das tuas filhas, Pai. Cuida dos jovens, dos adolescentes, dê vitória a cada um deles, Senhor. Abençoa os lares, as famílias cristãs no Brasil e no mundo. Visita todos os lares, com salvação na vida de cada um.
Abençoa, Senhor, a nossa nação, a tua igreja. Abençoa a pastora Rosinete, dê vitória à tua filha, Jesus. Visita Jonathan, seu filho, repreende todo o mal, liberta ele daqueles vícios, visita os presídios, Senhor, vai dando vitória, vai libertando aquelas vidas, Pai. Guarde a tua igreja, Senhor, abençoe o pastor João Batista, irmã Andréa, missionária Andréa, irmã Sandra, Kiliane, todos aqueles, meu irmão Rocival, Rocivan, Roséia. Guarde minha família em tuas mãos, Senhor. Toma as tuas vidas, Senhor, em tuas mãos, que eles possam fazer essa aliança perpétua contigo, Jesus. Guarda a tua igreja, guarda teus filhos, visita os hospitais, chegue com cura, Senhor. Guarde, Senhor, a tua família, guarda os obreiros da tua casa, dê vitória, Senhor. Visite todos aqueles que estão aqui no caderno de oração, Senhor, aqueles que precisam de uma libertação, abençoa, Jesus, liberta. Aqueles que precisam de uma cura, Senhor, cura. Aqueles que precisam de uma providência, o Senhor, chega com providência, Pai. Guarda, Senhor, os lares, as famílias, Senhor. Abençoa esta noite de paz, Senhor, que tenha uma noite abençoada. Abençoa Amanda Vanessa, Senhor. Visita a Amanda Vanessa ali no Hospital Português. Dê saúde a ela, Jesus. Tome conta da tua filha, guarde ela. Abençoa a tua filha, Jesus, ali naquele lugar. Abençoa ela, Senhor. Cuida dela e dê saúde, restaura a sua saúde. Abençoa todos os teus filhos. Virgínia Rodrigues, cuida dela, cuida dos teus filhos. Todos aqueles que Kiliane colocou o nome aí, Senhor, toma conta deles. Visita, Senhor, todos os hospitais. Visita os presídios, visita para a nossa nação, visita os ribeirinhos, visita a África, Senhor, providencia alimento para aquele povo, Senhor, saúde, vacina, Senhor, providencia essa vacina para o teu povo, para o mundo, Jesus. Guarda a nossa nação, grande é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe cada um nesta noite, que Deus dê vitória a cada um, faça essa aliança com Deus. E Deus vai realizar toda a tua vontade, os desejos que tu redeseja, Deus vai realizar, porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo. Faça essa aliança com Jesus, que Deus vai chegar com surpresa na tua vida. Jesus está voltando e devemos estar preparados para a chegada do Mestre, devemos estar preparados para a chegada do Senhor na nossa vida. Que Deus nos ajude. Que Deus compartilhe desta live. Se você sentir de Deus, nos abençoe compartilhando. Nos siga no nosso canal de bênção no YouTube, canal de bênção, página no canal de bênção também, Brasil para Cristo e Ministério da Palavra de Deus. Tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, dê uma noite de paz, de alegria. Que Deus lhe dê vitória. Amanhã, com fé em Deus, estaremos aqui. Amanhã é sábado, estamos chegando no final de semana. Muitos procuram final de semana para bebedeira. Muitos jovens, chegam a sexta-feira e procuram a farra. Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus vai chegar num de repente. E devemos estar preparados para a chegada dele. E Deus vai pegar muita gente de surpresa. Porque Deus está voltando, não é brincadeira, Jesus está voltando, é coisa séria, irmãos. Devemos levar a sério as coisas de Deus. Amém? Fique na paz, fique com Deus e até amanhã.